Senhor Jesus, nesta manhã, estamos diante de Ti, diante da Tua Palavra. Queremos conhecer, ó Deus, o Teu pensamento. Queremos ser moldados por Teu pensamento, por Tua Palavra, que é tão maravilhosa. Teus pensamentos que são tão superiores aos nossos. Não queremos tentar colocar o Senhor no nosso pensamento, nos nossos moldes. Queremos colocar, ó Deus, a nossa vida dentro do Teu pensamento, porque foi por isso que o Senhor nos criou, para que pudéssemos fazer parte de um plano tão sublime. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos corações nesta manhã. Precisamos da Tua revelação, Senhor. Precisamos ser lavados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos. Amém. Ok, então, nós continuamos com o nosso tema de um só rei, uma só Bíblia. Como falei ontem, existem muitos aspectos que estamos falando que não ofereceriam dificuldade nenhuma para essas outras correntes que a gente citou na primeira aula. Existem outros pensamentos, existem outras correntes de pensamento, de teologia sobre essas coisas. Mas muito do que nós estamos falando são verdades comuns, são verdades que todos aceitam. Isso é muito importante. Então nós estamos, só para nos situar, nós estamos mostrando que existe um tema central em toda a Bíblia. Nós vimos esse tema central no Antigo Testamento, a promessa de Deus a Abraão e todo o percurso dessa história. A história relatada na Bíblia não é simplesmente uma história para a gente saber os acontecimentos, mas são aspectos que abrem o plano de Deus para nós. Então, todo esse plano que Deus iniciou no Antigo Testamento, nós mostramos também que não se completou, né? As promessas não foram cumpridas no Velho Testamento. Então, por isso nós entramos no Novo Testamento, vendo como essas mesmas promessas vão se cumprir. E Jesus, o Messias esperado, foi exatamente o cumprimento dessas palavras. Mas é importante também entender que a primeira vinda de Jesus não cumpriu todas as promessas. Então vamos só voltar aqui. O que mudou? O que mudou na Nova Aliança? Foi aqui que nós terminamos ontem. O que mudou na Nova Aliança foi que a vinda do Messias foi em duas etapas, não em uma só. Esse foi o grande problema para os judeus. Isso tudo vocês já viram ontem, tá? E só enquanto estou lembrando, eu falei acho que na primeira aula que esse arquivo, nessa apresentação, acho que outras apresentações estão sendo dadas também, vão fazer parte do pendrive com todos os áudios no final, ou também, se você quiser só os arquivos, né, procure a equipe ali na mesa, né, para deixar um e-mail para mandar para vocês, tá? Então, a vinda do Messias foi em duas etapas. Então, Jesus veio como rei, ele realmente foi anunciado como rei, ele era o rei esperado da linhagem de Davi, cumprindo todas as promessas, mas ele não apareceu como rei na primeira vinda. Então, esse foi uma das grandes dificuldades. A outra dificuldade é que os judeus, inclusive os apóstolos, entendiam pelos profetas que antes de alcançar os gentios, todas as promessas seriam realizadas, cumpridas em relação a Israel. Então, Pedro, os outros apóstolos, eles não achavam que os gentios nunca seriam alcançados. Por que Pedro não quis pregar para Cornélio? Por que ele foi tão resistente? Porque para ele não era hora ainda. Antes Deus iria restaurar o reino a Israel, depois alcançaria os gentios. Então, essa foi a outra dificuldade que
que eles tinham em relação à primeira vinda. E agora também os judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo. Efésios 2, a parede da separação foi quebrada e agora fazem parte do mesmo corpo. Em outras palavras, agora esse aqui, iniciando o nosso assunto de hoje, queremos falar sobre Israel e a igreja na nova aliança. Isso aqui é mais ou menos o mesmo ponto anterior, que o povo de Deus foi redefinido através de Jesus. E esse ponto é muito importante para a gente entender e aceitar, porque nesse ponto nós temos uma dificuldade entre as três linhas. Vamos lembrar sobre as três linhas de pensamento sobre Israel e a igreja. Primeira linha a linha mais antiga é supersessionismo, que eles acreditam exatamente nesse ponto, enfatizam esse ponto, de que quando Jesus veio, o povo de Deus, que até então era só a nação de Israel, o povo de Deus tinha a definição, que era a linhagem natural de Abraão, os descendentes de Abraão, Israel. Quando Jesus veio, ele reiniciou o plano de Deus. Ele chamou 12 apóstolos, correspondendo às 12 tribos, e ele mudou a definição do povo de Deus. No supersessionismo, isso significa que Israel acabou. No dispensacionalismo, eles não entendem isso como uma redefinição só em Jesus. Eles entendem que Israel continua, mas a igreja foi iniciada. Então são dois planos paralelos, ok? Então onde que fica o que nós estamos entendendo como a verdade? Realmente Jesus redefiniu o povo de Deus. Há uma nova definição em que os gentios entram, como diz em Efésios 2. Antes eles eram separados, eles não faziam parte do povo de Deus, por isso eles estavam sem Deus, sem esperança no mundo. Se você não faz parte da comunidade, do povo escolhido, você não tem esperança, você não faz parte das alianças. Tudo isso aí está em Efésios 2. Mas em Jesus, essa parede de separação foi quebrada, e os gentios entram e fazem parte de um novo homem. Isso aqui é Efésios 2 também. Através de Jesus, judeus e gentios, que eram dois povos totalmente separados, agora eles são unidos. A parede que separava foi quebrada, e agora os dois fazem parte de um novo homem. O que é esse novo homem? Eu pus aí uma mesma oliveira, naquela ilustração que Paulo faz da oliveira. Então não são duas oliveiras, é uma oliveira só. Até esse ponto, os supersessionistas concordam, porque eles falam assim: Jesus redefiniu, é uma só oliveira. Só que eu posso até mostrar de novo, mas aquela ilustração das oliveiras, no supersessionismo, a oliveira de Israel foi cortada, e aí virou uma oliveira. Os judeus podem até entrar, mas agora eles que entram na nossa oliveira. Estão acompanhando? É importante entender isso. Nós vamos entrar em Romanos 9, 10 e 11, mas é importante entender essas ideias para a gente comparar com as Escrituras e ver se realmente é isso que diz, ok? Então, duas oliveiras, claramente em Romanos 11 você não vai achar duas oliveiras. Então a ideia de que Deus tem um plano paralelo, um plano para a igreja e outro plano para Israel. A igreja vai ser levada, vai ser arrebatada, vai ser tomada da terra, e Israel vai ser o povo que Deus novamente vai usar no último período da tribulação, durante o tempo do anticristo e tudo. Então essa ideia de dois planos separados você não vai encontrar em Romanos 11. Mas a ideia do supersessionismo é muito mais
muito mais próxima e muito mais difícil de entender. Como assim? Eles também acham que tem uma oliveira, só que eles cortaram a oliveira de Israel. Então, isso que nós precisamos entender. Efésios 2 não fala que é um novo homem, judeus e gentios, não tem mais separação, nós estamos todos juntos em Jesus. Só depois nós vamos pegar o contexto, mas abram comigo em Romanos 10. Eu só quero pegar esse versículo para a gente poder entender o que está aqui. Romanos 10, versículo 12. Estou pegando um versículo meio fora do contexto, mas só para mostrar essa ideia. Olha que texto, tem outros textos que falam isso, mas que texto que mostra aparentemente que é supersessionismo, no sentido de que não tem mais judeu e gentio, é tudo um só, e acabou essa ideia de que tem alguma coisa separada, alguma coisa especial, ou algum propósito para Israel. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu falo assim que eu peguei fora do contexto, porque isso aqui faz parte, Romanos todo, mas nós estamos pensando em Romanos 9, 10 e 11, é uma dissertação. Paulo começou a escrever e delinear toda a questão de judeus e gentios, Israel e gentios, e esse versículo eu catei no meio só para mostrar que existe uma ideia, e é baseado numa verdade, de que existe um novo homem. Um novo homem é judeu e gentio formando parte da igreja. Então, não tem um outro plano. Mais uma vez, dispensacionalismo na ideia assim, de que tem um plano separado, e muitas vezes não usa o nome, mas se você vê em qualquer tipo de judeu messiânico, ou linha teológica, ou qualquer tipo de ideia assim, de que os gentios são salvos pela fé em Jesus. Agora os judeus, porque eles são o povo de Deus desde antigamente, a salvação deles é numa outra base. Não tem duas bases de salvação. A única base de salvação é Jesus Cristo. O povo de Deus, o verdadeiro Israel, foi redefinido. Essa mudança existe. Jesus veio e ele fez uma nova definição. Quem faz parte do povo de Deus? Quem crê em Jesus Cristo. Amém? Não tem duas bases de salvação, não tem dois povos, dois planos, realmente é um plano só, ok? Então, nós precisamos entender esses pontos. Depois nós vamos começar só estudando algumas coisas que vão ser necessárias para nós. Nesse sentido, então, qual é a aplicação do nome Israel no Novo Testamento? Como é que é usado? Jesus redefiniu. Há uma nova definição do povo de Deus. A entrada no povo de Deus é por meio de Jesus Cristo. Não tem outra maneira de entrar no povo de Deus. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro diagrama para vocês poderem visualizar isso. Mas essa listinha aqui é só para vocês entenderem, tem todas as referências, mas como que o nome Israel é usado no Novo Testamento, para a gente entender assim, não, então tem um novo homem, tem uma nova definição do povo de Deus. Então quando fala Israel no Novo Testamento, o que isso significa? Então essas são as 4 maneiras que Israel é usado no Novo Testamento. Primeiro, quando se refere a Israel no Velho Testamento, são citações. Então tem muitas citações bíblicas, muitas citações do Velho Testamento no Novo. Então muitas vezes é simplesmente uma citação, está falando sobre Israel no Antigo Testamento, não está falando sobre Israel hoje. Então nós temos referências a Israel como nação
nós temos citações do povo judeu, especificamente do povo judeu, nós temos citações que se referem à terra de Israel, e nós temos uma citação em Gálatas 6, que fala sobre o Israel de Deus. Depois, se tiver tempo, eu volto e falo sobre essa citação, mas eu quero realmente focar num ponto importante. Só estou colocando assim, qual a conclusão dessa listinha aqui? Que no Novo Testamento, a única dúvida seria essa última, que é uma citação em Gálatas, mas se você analisar o contexto, também não está falando sobre a igreja toda, está falando sobre os judeus que fazem parte do plano de Deus. Então, a conclusão, eu não coloquei aqui, mas você pode anotar, a conclusão que no Novo Testamento, nenhuma vez Israel foi usado, o nome Israel foi usado para se referir à igreja, a esse novo homem. Nenhuma vez o termo Israel foi usado para se referir à igreja. Isso é um ponto importante contra o supersessionismo, porque isso significa que Deus não abandonou, isso não deixou de existir, a árvore não foi cortada, ok? Então isso é um dos pontos importantes para a gente entender. Nós vamos começar então a dar uma olhada nesse texto tão importante, Romanos 9, 10 e 11. Mas antes nós vamos mostrar um diagrama e vocês precisam entender que existem 3 grupos para a gente entender o que Paulo está falando em Romanos 9, 10 e 11. Precisamos entender, como alguém que vai escrever um artigo, e antes de você começar a ler o artigo, você precisa definir os termos, né? Nós vamos falar sobre isso, isso e isso. Quando eu falo esse termo, eu me refiro a quê? Então, esse aqui é uma definição dos termos que nós vamos encontrar, não só nessa passagem, mas é muito importante entender que existem 3 grupos. Até se você quiser, existe um 4, depois no diagrama eu mostro. Então, nós temos 3 grupos: o remanescente de Israel, que são aqueles... O que é remanescente? Os que restaram, mas os que restaram do quê? Não necessariamente de uma morte, por exemplo. Você pode pensar em remanescente, assim, morreu todo mundo e ficou meia dúzia, remanescente. Não é bem que todos morreram, é remanescente do quê? Os que sobraram do quê? Nós temos todo Israel. Israel é um todo, esse é o último grupo. Todo Israel significa todo Israel, né? É o povo todo, né? Agora, o remanescente de Israel, durante toda a história, no Antigo Testamento, não eram todos de Israel que eram fiéis a Deus. Então, dentro da nação, dentro do povo de Israel, havia sempre um grupo, maior ou menor, de acordo com o período da história. Então, tinha um grupo dos que eram fiéis. No tempo de Jesus, como nós vimos com o Abinério ontem, não eram todos que estavam esperando a redenção. Em Lucas 2 nós vemos assim, aquelas 2 pessoas, Simeão e Ana, né? Não eram só eles, mas eram 2 pessoas que faziam parte do remanescente, porque muita gente, até aqueles que estudavam as Escrituras, não estavam realmente esperando o Messias e não eram as pessoas fiéis, ok? Então, dentro do todo, tem um grupinho pequeno, ou pequeno ou grande, não é importante o tamanho, mas existe um grupo menor que é o grupo fiel. Então, você tem o remanescente de Israel, que é fiel a Deus. A partir, no Velho Testamento, tinha também o remanescente das nações, mas eram pouquíssimos. Ruth, Jó, houve várias pessoas no Antigo Testamento que eram gentios, mas que criam no Deus de Israel. Então, no Velho Testamento eram poucos, mas a partir de Jesus, que abriu o caminho para os gentios entrarem,
Paulo vai tratar disso. Você tem o remanescente das nações. O que é o remanescente das nações? É a igreja. Se a igreja não é chamada de Israel no Novo Testamento, que termo era usado? Igreja, mas igreja mesmo no Novo Testamento não era o termo mais usado. O termo mais usado era corpo de Cristo, né? Então, o remanescente das nações é a eclésia, é a igreja, é o corpo de Cristo e todo Israel. E até poderíamos incluir, só para entender toda a humanidade, você também pode colocar, assim como tem Israel e o remanescente, você pode colocar um quarto grupo que é todas as nações que não conhecem a Deus ainda. Então você tem o remanescente das nações, que são aqueles que foram chamados para fora, e tem todas as nações. Então agora vamos dar uma olhada nesses diagramas aqui, para entender a relação desses três grupos. No Velho Testamento, o tamanho dos círculos não é proporcional ao número de pessoas, tá? O círculo maior são toda a humanidade, todos os gentios. Dentro das nações tinha o povo que Deus tinha escolhido, a descendência de Abraão, a nação de Israel. E dentro de Israel, como eu acabei de explicar, tinha o remanescente. Se você está copiando, porque é só fazer 3 círculos, você pode chamar esse remanescente de verdadeiro Israel, que Paulo vai falar sobre isso. Assim, nem todos os descendentes de Abraão eram realmente filhos da promessa. Então você tem Israel, que é toda a descendência de Abraão, todas as 12 tribos, mas dentro de Israel você tinha o verdadeiro Israel, que são as pessoas que realmente conhecem a Deus. E Paulo deixa bem claro que não é porque é filho de Abraão que você faz parte da promessa. Mesmo no tempo de Abraão ele teve outros filhos, Ismael e outros. Então nem todos os filhos de Abraão são filhos da promessa. Então tem Israel e tem o verdadeiro Israel. Mas é difícil a gente conciliar essas duas coisas, então a gente precisa pensar sobre isso. Ok, então basicamente era isso. E se você quiser fazer um apontamento assim, como acabei de falar, de vez em quando alguém dos gentios, você pode fazer até uma flechinha, se você está fazendo aí nas anotações, dos gentios, de vez em quando um indivíduo avulso, muito raro, mas de vez em quando, e assim, as pessoas que nós conhecemos são raras, mas a Bíblia fala sobre os estrangeiros que se tornavam parte da nação de Israel. Depois eles se circuncidavam, eram chamados de prosélitos. Então, de vez em quando, alguém das nações, alguém dos gentios, entrava no remanescente. Isso acontecia, né, no tempo do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, como é que ficou isso? Nós temos os gentios, nós temos Israel e temos o remanescente, que é a igreja, que agora inclui pessoas de Israel e pessoas das nações. E isso passou a se chamar igreja, corpo de Cristo, um novo homem, uma oliveira. É esse círculozinho. Ele tem pessoas que vieram no dia de Pentecoste. Esse círculo não tinha se deslocado para lá ainda. No dia de Pentecoste, o verdadeiro Israel ainda estava como no Antigo Testamento. Era um verdadeiro Israel dentro de Israel. E os apóstolos achavam que ia continuar assim, até que todo Israel fosse alcançado, e depois ia cumprir a bênção de Abraão para alcançar todas as nações. Mas o plano de Deus era diferente.
esse remanescente já começou a incluir gentios. Então nós temos um círculo que está ali em ambas as partes. O remanescente, o verdadeiro Israel, a igreja, tem uma parte que faz parte também de Israel, que são os judeus, e tem uma parte que são gentios, que também fazem parte desse círculo maior dos gentios. Eles são um remanescente, mas eles são as pessoas fiéis a Deus. Então a igreja, ela tem conexão com Israel e ela tem conexão com os gentios, ok? Só que na história da igreja aconteceu isso aqui: o círculo foi para fora. A igreja perdeu contato com Israel. E agora nós temos o quadro inverso. Lembra que no Antigo Testamento o remanescente estava dentro de Israel e de vez em quando um gentio entrava. Agora acontece, durante os 2000 anos de história da igreja, acontece o contrário. A igreja é formada de gentios e de vez em quando um judeu se converte, sai para fora do círculo de Israel, ele deixa de ser judeu, perde todas as suas características e faz parte da igreja. Deu para entender? Então é muito importante a gente entender esses três grupos, para a gente entender o que Paulo vai falar agora nessa dissertação. Então vamos abrir em Romanos 9. Então já falamos, nessa discussão, nessa dissertação, esse tratado que Paulo faz a respeito de Israel e da igreja, precisamos guardar esses três grupos em mente: remanescente de Israel, remanescente das nações e todo Israel. Vamos começar a ler então Romanos 9. A dor do coração de Paulo era por quem? Quero que vocês me ajudem a pensar. Vamos ler o texto primeiro e pensem na resposta dessa pergunta. A dor do coração de Paulo era em favor de quem? Qual dos três grupos? Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, excluído de Cristo. Como alguém pode falar isso? Por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas, deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, o templo, toda a parte de cultuação, de cultuar a Deus, as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Todos sabem que nesse ponto aqui Paulo está num momento, ele está só comparável mesmo a Moisés no Antigo Testamento. Ele chegou numa identificação tal com Jesus, que ele sentia essa dor era tão grande, que ele disse que ele teria coragem, e ele falou assim: eu não estou mentindo, ou seja, isso aqui não é uma figura, isso aqui não é uma forma de dizer assim, isso aqui não estou apenas fazendo de bonito, não estou apenas usando um termo de linguagem, eu estou falando a verdade. Eu poderia me desejar excluído de Cristo para que meus irmãos fossem salvos.
Isso aqui é algo que precisa realmente chegar ao nosso coração, porque Paulo, na verdade, ele não está apenas expressando o que está no coração dele, você vai ver no discurso que ele quer chamar a igreja, ele quer chamar os gentios para sentir a mesma coisa que ele. Agora a pergunta é, dos 3 grupos, qual dos 3 é o alvo dessa dor no coração? É Israel ou o remanescente de Israel? Israel, não pode ter dúvida. Por quê? Por que eu posso saber disso? Porque o remanescente já existia. Você pode continuar lendo, no início de Romanos 11, ele vai falar, então, no tempo de Elias achou que estava sozinho, e Deus falou, tem 7.000, então ele disse, então, hoje já existe o remanescente de Israel, não das nações, já existe o remanescente de Israel. Então qual era a dor no coração de Paulo? Ele queria alcançar aquele círculo de Israel. Mas então Deus só tem dor no coração por causa de Israel? Volte novamente para o texto que eu já li em Romanos 10. Romanos 10, versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos. Deus não faz acepção. Mas desde o início dessa epístola, porque Romanos todo é um discurso, a dissertação vai terminar no capítulo 11, mas esse 9, 10 e 11 não é um apêndice, não é assim, de Romanos 1 até Romanos 8, Paulo falou sobre fé, sobre graça, e sobre estar em Cristo, e fala toda aquela, assim, é o tratado teológico da nossa fé. Então ele terminou no capítulo 8, e aí falou assim, bom, agora que eu já falei sobre isso, eu quero falar sobre... Não, desde o primeiro capítulo de Romanos, ele está falando sobre judeus e gentios. Em Romanos 10, porque a salvação, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu e depois para o gentio. No capítulo 2 ele vai falar sobre como é que ficam os judeus e como é que ficam os gentios sem Deus. No capítulo 3, volte comigo no capítulo 3. No capítulo 3, depois que ele fala que Deus colocou tanto judeu como gentio condenado, ninguém está sem desculpa. No capítulo 3 ele já começa a falar sobre esse assunto. 3 versículo 1, então que vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Gente, as coisas de Deus são tão fantásticas, parecem contraditórias. A gente já viu muitas contradições, né? Como que é, né? O Haroldo mostrou assim, é para saber os sinais dos tempos ou não é para saber os sinais dos tempos, né? Resolve. Paulo fala várias vezes nesses cursos, então estão todos debaixo da condenação de Deus, para que todos recebam misericórdia. Deus não faz distinção, não existe diferença. Mas por que a salvação, o Evangelho é o poder de Deus, primeiro para o judeu e depois para o gentio? E por que depois ele fala assim, circuncisão só por fora não vale nada, no final do capítulo 2? Circuncisão não vale nada. O verdadeiro judeu é aquele que é o judeu interiormente. Então acabou, não tem mais necessidade de circuncisão, não tem mais necessidade de judeu, de ficar ligado a eles. Não, aí ele pergunta, então qual vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade de circuncisão? Nenhuma. É isso que fala no versículo 2? Muita. Qual a vantagem de ser judeu? Qual a vantagem da circuncisão? Muita. Então vamos todos circuncidar, tá, irmãos? Depois a gente fala como é que faz isso. Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus.
Vocês entenderam? Não tem distinção entre judeu e gentio. Mas qual que é a vantagem? E como é que fica? Tem todo esse discurso ele vai fazer. Não tem distinção, porque no novo homem, na oliveira, é tudo uma oliveira só, mas tem os ramos naturais e tem os ramos que vieram das oliveiras bravas. Versículo 3: e se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Ok, então isso é só para mostrar assim, que essa linha vai seguir, está seguindo dentro do discurso dos primeiros 8 capítulos, ele já está falando sobre essa questão. Mas no final dos 8 capítulos, e depois ele continua no capítulo 10, essa parte aqui, mostrando que o único jeito de fazer parte do povo de Deus é fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. A maneira de entrar no povo de Deus não é diferente. O judeu entra pela fé, o gentio entra pela fé, ok? Então vamos voltar para o capítulo 9. Então, a dor no coração de Paulo era em favor de todo Israel. E guarde essa pergunta que eu deixei sem resposta: será que Deus só se importa com a nação de Israel? Por quê? Tem um remanescente de Israel, tem um remanescente dos gentios. Esses dois remanescentes formaram um só povo, e tem a nação de Israel, e tem todas as nações. Por que a dor no coração de Paulo era em favor de Israel? Ok? Bom, eu vou passar aqui rapidamente por alguns pontos. Essa sequência de capítulos, 9, 10 e 11 é muito importante, muito profundo, mas nós precisamos só dar uma olhada geral. O verdadeiro Israel não são todos os descendentes naturais de Abraão, são os filhos da promessa, judeus e gentios. Isso aqui ele vai mostrar no capítulo 9 e no capítulo 10, você pode ler com cuidado. Eu só vou mostrar para você 9, versículo 24. Quais são os vasos de misericórdia? 9, 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então essa é a definição do novo homem, da oliveira, do remanescente que faz parte dos dois povos, dos judeus e gentios. Então ele mostra isso bem claro. Não são todos os descendentes de Abraão, tem um remanescente, e esse remanescente de Abraão vai se juntar com o remanescente das nações. E aí fica a pergunta que o supersessionismo não responde e que nós precisamos entender. E essa é a pergunta. Eu quero que vocês entendam que a pergunta que Paulo está fazendo no capítulo 9 em diante, que é a dor no coração dele, e a pergunta: o que vai acontecer? Essa é a pergunta: o que vai acontecer com Israel como um todo? Nós entendemos que é o remanescente de Israel e o remanescente das nações que formou esse novo povo, o verdadeiro Israel, mas mesmo assim o Novo Testamento não usa esse termo, Israel, o novo Israel, como referindo aos dois povos. Então, o verdadeiro povo de Deus, o novo homem, a nova oliveira, tem um remanescente dos dois. Mas ficou uma pergunta. Agora, vamos só lembrar de um aspecto dessa pergunta. Por que eu precisaria perguntar isso? Isso aqui não é a pergunta assim, por que Deus ama só Israel, a dor no coração de Deus. Se Paulo está revelando o coração de Deus, Deus só tem dor no coração por Israel? Essa pergunta eu não estou respondendo ainda. Mas a pergunta é: por que Paulo precisa fazer essa pergunta depois de tudo que ele falou? Para nós talvez não esteja evidente. Eu espero que depois
da segunda aula, na aula do Antigo Testamento, né, terça-feira, eu espero que você consiga fazer essa conexão. Porque, apesar de Jesus ter redefinido o povo, apesar de ter um remanescente de Israel, que é fiel, juntou com o remanescente dos gentios, mas isso não resolve as minhas perguntas sobre o plano de Deus. Se você entendeu a aula de terça-feira, você deveria ter uma pergunta. Por que eu devo perguntar sobre o que vai acontecer com todo Israel? Porque nós falamos que Deus fez promessas eternas, indissolúveis. Abraão, Davi, os profetas, tantas promessas que não foram cumpridas. Então, se é que Jesus fez uma nova definição, só tem um remanescente dos judeus, estão entrando os gentios, mas ficou uma pergunta: como é que fica a promessa de Deus para Abraão? Como é que fica a promessa de Deus para Davi? Como é que ficam as profecias de todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel? Como é que ficam? Porque as promessas lá não foram feitas para apenas um remanescente. As promessas foram feitas para uma nação de Israel. Vamos voltar à promessa de Deus a Abraão: uma terra, um povo e uma bênção a todas as nações, que para acontecer precisa de um reino, um rei. Então essa parte não foi resolvida aqui. A gente precisa entender isso. Durante toda a história da igreja, isso aqui, chegar nesse ponto, tá bom, nós deixamos a dor do coração de Paulo para um lado e nós nos preocupamos só com o remanescente. E o remanescente perdeu contato com Israel. Aquela bolinha, aquele círculozinho do remanescente foi para fora de Israel. Capítulo 11, Romanos 11. Pergunto então, versículo 1: por acaso Deus rejeitou o seu povo? Se você acha que o remanescente resolve, ele não faria essa pergunta. Claro que não, Paulo. E aliás, ele vai dizer nesse mesmo versículo: de modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Aí ele vai falar sobre remanescente de novo, vai falar que o remanescente existe. Versículo 5: assim, pois, também no tempo presente restou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. E isso Paulo tem, né, está batendo nessa tecla desde o primeiro capítulo de Romanos. Não é por obras, é pela graça. Israel tentou alcançar a promessa por meio da lei, mas não conseguiu. Ele explicou isso já várias vezes. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. Gente, mais uma vez, jamais podemos entender que Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, vai alcançar as promessas de Deus por meio da lei. Não é pela lei, nem naquela época e nem hoje, ok? Não é pela lei. Versículo 7: então, o que Israel está buscando, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os demais foram endurecidos. Gente, ele vai construindo uma coisa, e mais uma vez você pergunta: tá bom, então dentro de Israel tem os eleitos e tem os não eleitos. E infelizmente os não eleitos ficaram de fora. Preste atenção na sequência aqui. Os eleitos alcançaram, os demais foram endurecidos. Versículo 11: então pergunto: será que tropeçaram para que ficassem caídos? Quem que caiu? Os eleitos ou os não eleitos? Os não eleitos. Os eleitos não caíram. Eles caíram para ficarem caídos, ou seja, Deus escolheu os eleitos e os outros não fazem parte. Não, Ele está preocupado com os não eleitos. Ele está preocupado com aqueles que não fazem parte do remanescente ainda.
Então, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Gente, a gente tem um problema terrível de pensar assim: olha que legal, os judeus não creram para que eu pudesse entrar. Coitadinho de vocês que ficaram de fora, mas eu entrei. Esse não é o espírito da coisa, não é isso que ele está falando. Preste atenção, eles pecaram, eles transgrediram, eles não aceitaram o Messias, então eles foram cortados, como aquele diagrama que nós mostramos, a ilustração. Os galhos naturais foram cortados, e os galhos das outras oliveiras bravas foram enxertados. Mas ele está dizendo: mas e esses galhos que foram cortados? Vai ficar assim? Isso ainda não satisfaz o coração de Deus. O problema de Paulo não é porque ele é judeu, ele quer que todos os judeus entrem e o resto dos povos, eu não ligo para isso. Ele está dizendo: tem algo, é como Moisés. Deus falou com Moisés: sai da minha frente, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. E Moisés falou assim: de jeito nenhum. Aqui Deus fala de jeito nenhum, e de vez em quando o homem fala com Deus também: de jeito nenhum. O Senhor não vai fazer algo que vai quebrar o teu propósito. O problema não é eu sou salvo, eu faço parte do remanescente e os outros, infelizmente, o que vai fazer? Ficaram de fora. Paulo está dizendo: não, isso faz parte do propósito de Deus. Versículo 12: se a transgressão deles, vamos voltar para o 11 de novo. De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Para quê? Para provocar ciúmes em Israel. Quando os galhos bravos entram na oliveira, os galhos caídos têm que ficar com ciúme, porque eles foram cortados e eles precisam voltar. Versículo 12: se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ok, então dá uma olhadinha aqui. Qual é o processo que Paulo vai explicar aqui, com toda essa ilustração da oliveira? Ele vai mostrar não só o que já aconteceu, mas ele vai mostrar o que vai acontecer. Romanos 11 é uma tremenda profecia. Ele não só está explicando qual era o plano de Deus e como que aconteceu tudo que veio até aqui, mas ele está mostrando o que vai acontecer. Então, qual é o processo que Deus vai usar para completar o seu propósito? Então, aqui tem três coisas ali, transgressão dos judeus, salvação dos gentios e depois plenitude de Israel. O processo tem três etapas, três partes: transgressão dos judeus, salvação dos gentios e plenitude de Israel. Eu quero que vocês olhem comigo, porque esse processo de três etapas é repetido 5 vezes nesse capítulo. 5 vezes ele fala dos mesmos 3 passos. Então presta atenção, as referências estão aí, mas os termos mudam um pouquinho, tá? Então tudo é no capítulo 11, versículo 11 e 12 nós acabamos de ler, que são esses 3 termos aí: transgressão dos judeus, salvação dos gentios e depois plenitude de Israel. Agora olhe no versículo 15. Então a primeira vez que ele fala do processo é nos versículos 11 e 12. A segunda vez que ele fala desse mesmo processo é no versículo 15.
Olha o que fala no versículo 15: porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Então eu quero que vocês anotem agora esses termos, tá? Eu só coloquei o primeiro ali. São 3 etapas do processo, mas ele vai mudando os termos, mas todos significam a mesma coisa, tá? Então ali tá, se você quiser fazer uma tabelinha, sabe? Uma coluna, 5 linhas e 3 colunas, né? Então, transgressão dos judeus na primeira coluna, salvação dos gentios na segunda coluna e plenitude de Israel. Agora vamos no versículo 15, vamos colocar embaixo o mesmo termo. Versículo 15: porque se a sua rejeição, embaixo transgressão dos judeus. Então, no versículo 15 ele usa esses 3 termos: rejeição na coluna da salvação dos gentios, reconciliação do mundo, terceira coluna, aceitação. Rejeição, reconciliação do mundo e aceitação. Alguém está começando a ver a resposta da pergunta que eu fiz? Deus ama só Israel? Sim ou não? Claro que não, intuitivamente você vai dizer não. Mas aqui nós já temos uma dica. Por que Deus se interessa com Israel? Porque Israel é a chave para a salvação do mundo. Por que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Primeiro do judeu e depois do gentio. Por quê? Porque essa foi a ordem, esse é o jeito, essa é a estratégia de Deus. Ele não ama mais os judeus. Ele decidiu usar, ele não. Você tem aquela expressão: eu amei a Jacó e detestei, odiei a Esaú. Mas a questão é, a eleição é para o propósito de Deus. Deus escolheu Jacó, porque através de Jacó, ele vai trazer um instrumento de salvação para o mundo. Deus não está interessado em só ter um Jacó, só um Abraão, só um Davi. Ele quer usar um instrumento para salvar o mundo, ok? Então, esse é o caminho de Deus. Terceira vez que ele fala sobre esses 3 processos. Versículo 17: se alguns ramos foram cortados, então na primeira coluna, ramos naturais cortados. Se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre os outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira natural, não te glories contra os ramos. Então, na primeira coluna, ramos naturais cortados. Na segunda coluna, ramos bravos, silvestres, enxertados. E aí você tem que ir lá para o versículo 23, que fala: e se mesmo eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Então, na terceira coluna, ramos naturais enxertados novamente. Ok? Deu para entender? Então, primeira coluna, os ramos naturais cortados. Segundo, os ramos da oliveira brava enxertados. E na terceira coluna, os ramos naturais enxertados novamente. Quarta vez que ele fala sobre isso, versículo 25: irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel. Primeira coluna, endurecimento em parte. Primeira coluna, endurecimento em parte. Veio em parte sobre Israel. Até quando? Até que chegue, segunda coluna, plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios. E assim
todo Israel será salvo. Terceira coluna, todo Israel será salvo. Ok? E mais uma vez que aparece no versículo 30, assim como antigamente fostes desobedientes a Deus. Primeira coluna, desobedientes a Deus, os Israel, desobediência de Israel, né? Desobediência de Israel, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles. Então, segunda coluna, misericórdia aos gentios. Desobediência de Israel, misericórdia aos gentios. Versículo 31. Assim também estes agora se tornaram desobedientes para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Então, misericórdia para Israel. Então, desobediência de Israel, misericórdia aos gentios. Por causa da misericórdia aos gentios, Deus mostra misericórdia aos judeus novamente. Não é lindo isso? 5 vezes nesse capítulo ele mostra essas 3 etapas. Está muito claro, mas muita gente não entende. Está claramente escondido na nossa frente, assim, né? Este mistério do plano de Deus. Ok? Então eu só quero chamar atenção para algumas coisas. Plenitude dos gentios. Então vamos ver como que nós vimos as 3 etapas. Paulo explica que Israel natural, esse todo Israel, não foram todos, né? Como ele fala, endurecimento em parte, porque não foram todos de Israel que foram desobedientes, mas o processo funcionou assim. A desobediência ou a incredulidade de Israel abriu espaço para que os gentios pudessem entrar. Então, a primeira parte do processo é o endurecimento em parte, a desobediência de Israel abriu um caminho para que os gentios pudessem entrar. Mas agora o que acontece com os gentios? E isso aqui é um ponto muito importante. Sabe quando pai ou mãe dá uma advertência para o filho? Olha, tome cuidado, você vai em tal lugar. Ou o filho que aprendeu a dirigir carro há pouco, tome cuidado, não corra. Sabe aquelas advertências assim que você tem quase certeza que o filho não vai seguir? Você fala assim, mas não vai seguir. Paulo faz uma advertência muito, muito séria, porque ele está no início, ele está no momento da história em que isso estava começando. Paulo enxergou lá na frente o que ia acontecer, e ele fala assim, versículo 18, vamos ler versículo 17: se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre os outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Versículo 25: não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O que aconteceu durante a história? Os gentios prestaram atenção ou não prestaram atenção à advertência? Não prestaram atenção. E até hoje nós temos esse problema muito forte na igreja. Eu quero que vocês vejam, versículo 24: porque se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza, gente, isso é para a gente ficar humilde. Deus não fez as alianças conosco. Não é que os judeus são melhores, mas Deus fez aliança com eles. Deus escolheu, Deus resolveu. E como Paulo fala em Romanos 9, quem é você para discutir com Deus? Deus falou assim: eu vou salvar o mundo através dos judeus. Então a gente não pode resistir os caminhos de Deus.
Deus resolveu que Ele vai fazer dessa maneira. E Ele fala assim: vocês foram enxertados contra a natureza, quer dizer, vocês não tinham a qualidade. É como quem trabalha com enxerto fala assim: esse galho não dá para enxertar naquela árvore, não tem a natureza para isso. Ele falou assim: vocês foram enxertados contra a natureza, na árvore cultivada. Quanto mais, se você foi enxertado, presta atenção nessa frase final aqui, no versículo 24: quanto mais os ramos naturais não serão enxertados aonde? A oliveira é de quem? Claro que é de Deus, né? Mas quando ele fala, lá em cima, ele falou assim: não é você que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Ele está falando sobre quem? Ele está falando sobre os judeus que formaram a raiz da oliveira. A raiz em última instância é Jesus, Ele que é antes de tudo, Ele que falou com Abraão. Mas nós estamos falando sobre o caminho em que Deus executou o seu plano. Então nós não poderíamos em tempo algum ser arrogantes. Nós teríamos que sentir o coração de Paulo, que tinha grande dor no coração. Deus chora por causa dos perdidos? Sim, claro, Deus se importa com cada indivíduo, mas nesse momento, nessa revelação de Deus a nós através de Paulo, o coração de Paulo é porque esse é o plano dele. Se ele não fizer, se ele não cumprir as alianças a Abraão, Isaac e Jacó, a Davi, a todos os profetas, se ele não cumprir isso, o plano dele está em jogo. Será que alguém começa a ficar assim: gente, isso não é uma curiosidade, nós não estamos aqui nessas aulas pensando sobre, bom, que interessante, é até meio esotérico, sei lá, é meio interessante a gente ficar aprendendo sobre judeus. Quem que não gosta de ler história de judeus, né? Tem gente que odeia os judeus, né? Mas tem gente que tem uma atração, que ama, que idolatra até os judeus, como se tudo que eles fazem fosse perfeito. Nós não estamos idolatrando o Estado de Israel, os políticos de Israel, nem os costumes dos judeus em si, aqueles costumes que não vieram da palavra, mas tem algo de Deus na história dos judeus. Talvez eu consiga falar um pouco sobre isso amanhã, mas uma das coisas que mais me marcou na viagem para Israel, que fizemos em 2012, foi, tem muitas coisas lá, os judeus messiânicos, ver o pessoal, né, orando 24 horas, ver o grupo do Asher ali ministrando ao Senhor. Mas uma das coisas que me tocou profundamente foi visitar um museu em Tel Aviv, e a nossa guia era uma judia, que não era uma judia messiânica, e eu desconfio que nem era uma judia ortodoxa, não era uma judia religiosa, mas ela foi passando pelo museu e mostrando os costumes, a história, como é que os judeus faziam durante aqueles anos na Europa, sendo perseguidos, os costumes deles na família, como é que os judeus ensinavam os filhos. E eu estava assim, era um encontro com Deus ali. Era uma mulher que eu não sei o que ela acredita sobre Deus, eu não sei, os judeus têm alguma coisa ali, que Deus está na história deles, é um milagre. Como é que eles foram preservados durante séculos na Europa? Perseguição, ondas e ondas de perseguição. Nós ficamos pensando: como é que a igreja vai sobreviver nos últimos dias? Será que nós vamos conseguir? Tem muitas leis contra. Os judeus viveram isso toda a história, vivendo no meio de nações que eles eram rejeitados, no meio de cristãos, do cristianismo, perseguindo os judeus. E eles mantiveram a cultura, mantiveram a fé em Deus, mantiveram a Torá. É uma coisa impressionante você ver o judeu, a importância que ele dá para a Torá, para a palavra escrita. Eu estava em prantos interiormente, vendo sim uma mulher que talvez não entende muita coisa sobre o plano de Deus, explicando o que Deus fez na história com os judeus.
Tem alguma coisa que Deus pretendeu fazer no início e Ele não abandonou o plano. Vez após vez na história, os judeus foram quase exterminados. Vez após vez, você acha que Satanás não entende alguma coisa sobre o plano de Deus que nós não entendemos? Você acha que Satanás não sabe que Jesus não vai voltar enquanto Israel não for restaurado, enquanto não tiver um povo lá em Jerusalém dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor? Será que Satanás não sabe disso? Tentando durante a história, tentando acabar com os judeus, acabar com a esperança. Então, Paulo, ele está chorando sobre o plano de Deus. Ele está chorando como Moisés, dizendo: Deus, o Senhor não pode fazer isso. O povo merece morrer aqui, porque eles fizeram um bezerro de ouro, eles merecem morrer. Mas o Senhor não pode fazer isso. O Senhor não pode acabar, porque o Senhor fez. Moisés falou com Deus. Como é que fica Abraão, Isaac e Jacó? Como é que fica o plano que o Senhor fez? Então, a plenitude dos gentios não é para a gente pensar, e foi exatamente o que aconteceu na história. Os gentios falam assim: nós somos Israel, nós temos que... Eles fizeram quase que, qual que é a palavra? Expurgar, tirar todos os resquícios do judaísmo, do cristianismo. Isso aconteceu nos primeiros séculos. Nós não acreditamos mais nas escrituras. Eles tinham as escrituras, o Novo Testamento ainda era muito recente, mas eles foram deturpando, desviando o sentido das escrituras, não acreditando nas escrituras como elas realmente foram escritas. Isso não é um processo que começou com os teólogos liberais no século XX, isso começou lá atrás. Nós perdemos, olha aqui no versículo 17: vocês foram enxertados e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira verdadeira. Nós começamos a cortar nossas ligações com Israel, nós começamos a cortar as nossas ligações com as alianças de Deus, e nos tornamos arrogantes. Tem havido já alguns movimentos nesse sentido, mas tem que haver um arrependimento, um profundo arrependimento, por causa do que nós fizemos. Fizemos a Inquisição, fizemos as cruzadas, mas fizemos pior do que isso: nós eliminamos a nossa ligação com a seiva, com a oliveira. Então a plenitude dos gentios precisa causar ciúmes a Israel. Nós causamos repulsa a Israel. Como falei o outro dia, a cruz, hoje nós temos dificuldade para colocar a cruz para algum judeu, para mostrar quem é Yeshua. É difícil falar sobre a cruz, porque a cruz para eles é como aquele símbolo do nazismo. Para eles, assim, é um símbolo de tortura, é um símbolo de morte. Causa ciúmes a Israel e resulta na plenitude de Israel. A plenitude dos gentios precisa trazer a plenitude dos judeus. Essa é a nossa missão. E depois, a plenitude de Israel, ele diz no versículo 15: quando a plenitude dos gentios trouxer de volta a plenitude dos judeus, então isso vai trazer um benefício maior. Paulo fala assim: quando eles foram desobedientes, foi uma bênção para nós. Mas isso não é motivo de alegria. Alegria no sentido que nós somos incluídos.
mas tem que ser tristeza no sentido, Deus, nós recebemos misericórdia por causa da desobediência deles, mas nós estamos desfrutando daquilo que Deus nos deu através da nação de Israel. Nós recebemos Jesus através de Israel, e Ele é o rei dos judeus, Ele é rei de Israel, e Ele não vai reinar em Jerusalém sem que os judeus voltem e convidem para Ele voltar e reinar ali. Então, e quando a plenitude de Israel chegar, Ele falou assim, se quando eles saíram foi bom, imagine quando eles voltam. Imagine quando eles voltam. Fala assim que vai ser vida dentre os mortos. Isso pode ser um grande avivamento, pode ser, tem a ver talvez até com a ressurreição, tem a ver com a introdução, a volta de Jesus, a introdução do milênio. Gente, está travado, não pode acontecer. Se você ama a vinda de Jesus, você tem que amar os judeus. Olha o que ele diz aqui, versículo 28, quanto ao Evangelho, eles são na verdade inimigos, porque tinha judeus, líderes, que estavam perseguindo a igreja, como o início da vida de Paulo, Saulo. Então ele fala assim, quanto ao Evangelho, eles são na verdade inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. São amados. Irmãos, isso aqui, mais uma vez, isso aqui não tem nada a ver com modismo, com gostar de símbolos judaicos, com querer fazer dos nossos cultos alguma coisa meio misturado com algum costume judaico, assim como eles não devem deixar de ser judeus para fazer parte de um novo homem. O gentio não precisa e não deve. Tem alguns, se alguns gentios querem se tornar judeus e usar quipá e guardar festas, mas isso não é uma coisa para a igreja. E não é o que Deus quer, na verdade. A comparação, como falei ontem, é homem e mulher. Em Cristo não tem homem nem mulher, mas tem homem e mulher. Em Cristo não tem judeu nem gentil, mas tem judeu e gentil. Ele não está misturando aqui nenhum dos três grupos, estão totalmente identificados. Tem o remanescente dos judeus, ligado ao remanescente dos gentios, mas tem Israel como um todo, e tem o alvo de Deus, que é alcançar todas as nações. Estão todos aqui. Então Deus tem um plano maravilhoso, Ele tem um plano tremendo, e Ele vai fazer isso através do plano que Ele escolheu. Ele não vai mudar o plano, nem por causa dos nossos pensamentos, nem por causa dos nossos preconceitos. Os músicos poderiam vir, talvez a gente, quando chega no final do capítulo 11, primeiro versículo, no versículo 32, fala que Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse processo, a gente mostrou, esse processo, desobediência de Israel, salvação dos gentios, depois plenitude de Israel de novo, mas dentro desse processo, já tem um intercâmbio, e irmãos, tem algo acontecendo. Nós estamos vivendo em dias tremendos, porque nós ainda não estamos vendo todo Israel. Tem judeus messiânicos em Israel, mas eles são um número pequeno ainda. Mas tem judeus messiânicos em Israel. E já está acontecendo, nós somos testemunhas do que tem acontecido com o irmão Asher, com outros irmãos. Deus está fazendo algo tremendo
aquilo que ele fala da riqueza que vem para nós através da volta dos judeus, já está acontecendo, mas ainda são gotinhas, ainda é o comecinho. Mas esse processo tem que acontecer através de muita humildade, muita intercessão, muita ajuda mútua, para que o nome de Deus seja exaltado. Vamos só ler aqui, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém.